Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de análise à 23ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio do Qatar, com o apoio da Solverde.pt. Ora, falar de Qatar é falar da 7ª vitória esta temporada para Max Verstappen. Unbelievable. Should have just followed him in now. Expect McLarens to push hard. Yeah, that's it. I can't let them go too far away. So the goal here now is really good pace to lap 25. Everyone has sped on lap 32, right? Correct, yeah. This is a bit of the race where we need to be quicker than Max. Oscar is looking to chase you down. Guys, I think we need to go for it. Push that out to the finish. That was awesome. Thank you very much. Verstappen, que com esta vitória conseguiu encurtar a diferença para Lando Norris, são agora 12 pontos de desvantagem para Norris, mas conseguiu ascender à segunda posição do Mundial de Pilotos, já que para terceiro caiu Oscar Piastri, que está agora a 16. Tudo para se decidir na última ronda deste Mundial, no Grande Prémio do Abu Dhabi no próximo fim de semana. Para análise, esta 23ª ronda estão comigo o João Amaral, o Henrique Chaves, o João Carlos Costa e o Nuno Pinto. Nuno, e começo já por ti. Foi o Max Verstappen que venceu a corrida ou foi a McLaren que perdeu esta corrida? Foi uma combinação das duas coisas. Acho que o Max faz uma corrida extraordinária, a estratégia da Red Bull a funcionar muito bem, como já aconteceu noutras vezes, mas acho que mesmo com tudo isso, se a McLaren tivesse reagido melhor àquela situação do safety car, poderia ter lutado pela vitória e se calhar até ganhar a corrida sem que o Max tivesse hipótese de contra-atacar. Por isso acho que é uma combinação das duas coisas. Grande performance do Max, muito ajudada pela má decisão, não vou chamar erro porque é sempre difícil naquelas situações, mas uma má decisão da maneira que fizeram, que eu até posso entender, porque quem é o primeiro na estrada, neste caso na pista, está sempre exposto, porque separar os outros que vêm atrás podem tomar a decisão inversa. Na maneira como geriram a questão entre os pilotos, perderam a corrida, e isso é que é a parte que a mim me custa mais a entender por parte da McLaren, porque o pior que podia acontecer neste fim de semana era darem os 25 pontos ao Max Verstappen, e foi isso que eles fizeram. Não acho que é importante trazer para esta análise alguns dados e alguns números. O Oscar Piastri era o piloto que estava nessa altura a abrir a pista, e nessa altura é no final da volta número 7, quando é acionado o safety car pela batida entre o Nico Hülkenberg e o Pierre Gasly. O Piastri tinha cerca de 2.6 de vantagem para o Max Verstappen, tinha 4.5, coisa menos coisa, de vantagem para o Lando Norris, tinha depois 6.1 para o Antonelli, 8.2, já a pender mais para 1.3 de vantagem para o Carlos Sainz. Terá sido uma decisão da McLaren não parar Oscar Piastri porque ele poderia cair no meio de todo o pelotão que, parando o líder, automaticamente iria também parar? Pois é, essa é a parte estratégica que a McLaren deveria explicar a linha de pensamento. Eles explicaram, não sei se disseram totalmente a verdade, mas explicaram que achavam que ninguém ia parar tão cedo. O problema é que parando à volta 7 estava resolvido a questão das duas paragens dali para a frente, e por isso é que o pelotão
quase todo, ou na sua esmagadora maioria, decidiu parar. E é essa a parte que eu não entendo, é a McLaren dizer que pensava que os outros não iam parar. Aí é o erro, primeiro. Que é verdade que quem está na frente fica exposto a tomar a iniciativa. Nesse caso o Max, que era quem estava a lutar, podia tomar a decisão contrária e ficava com a posição em pista. Era importante ficar com a posição em pista, mas perdia a vantagem em termos da divisão dos stints. Por isso é que eu digo que, ao não entender que a McLaren pensasse que a maioria ia parar, é um erro. Não parar o Piastri eu aceito, acho que acaba por se entender. O que eu não aceito é eles dizerem também não paramos porque não queríamos fazer um duplo stack, não é? O double stack, e com isso penalizar o Norris. E aí é que a questão fica um bocadinho mais confusa para mim, ou seja, voltaram a não querer privilegiar um piloto sobre o outro e com isso comprometeram a vitória da equipa, de um dos pilotos da equipa que podia ganhar a corrida, porque se eles arriscam e param o Piastri, pelo menos tinham que dividir a estratégia. Não parando o Piastri, tinham que parar o Norris, vendo o Verstappen a parar, para ficar um piloto em igualdade de circunstâncias com o Verstappen e o outro com posição em pista e numa estratégia diferente. Não fazer uma coisa nem outra, tendo 2 cabos nos 3 primeiros, é que deu de mão beijada a vitória ao Max e deixa tudo... E deixou-os McLaren à mercê da estratégia da Red Bull, que depois nem precisava de um grande ritmo porque ficavam com uma paragem de borla, não é? Ficavam com 15 segundos de vantagem quando as paragens fossem todas feitas, e esses 15 segundos foram suficientes para o Verstappen controlar a corrida. Quando eu digo que não entendo o não pararem os dois ou não fazerem o duplo stack porque iriam prejudicar o Norris, voltamos àquela conversa que nós tivemos há uns tempos atrás, especialmente em Monza, que é: safety cars fazem parte das corridas e não se pode tentar equilibrar tudo. Eles dizem que iriam prejudicar o Norris. Ok, o Norris é o líder do campeonato, mas foi o Norris que estava em terceiro porque na qualificação fez um erro e não estava à frente da corrida. Não estando à frente da corrida, sujeitar-se-ia a perder algum tempo num duplo stack. Para mim, essa parte era óbvia. Decidindo não fazer o duplo stack, pelo menos dividir a estratégia dos pilotos e deixar um em igualdade de circunstâncias com o Max e o outro com posição em pista. Se não fizeram nem uma coisa nem outra, é lá com eles. Sinto que eu hoje até pareço um homem com quem tu vais trabalhar próximo no próximo ano, pelo menos é o que diz o Autosport. Certeza que não. Parece o Christian Horner, não é? Trago para aqui os sprints e mais sprints e mais sprints. Estou-me a meter claramente contigo, Nuno. Há outro dado que é importante. E se ele for contratado, também ainda posso eu não trabalhar com ele. Fica na minha... Olha, mas mas não acredito. Há aqui um outro dado que acho que também é extremamente importante. O Oscar Piastri, a partir do momento em que o Tom Stallard, ele já tinha abrandado, claro, já sabia que estavam em situação de safety car. O Tom Stallard diz-lhe que há safety car e que estão em situação de safety car. O Oscar Piastri pouco depois pergunta: o que é que vamos fazer? Vamos parar? Não vamos falar? Não vamos parar? Dava tempo. Dava claramente tempo. Deu tempo até para a comunicação. A mesma comunicação é idêntica com o Lando Norris, mas o Lando Norris não pergunta o que é que se vão parar ou não. Mas há um momento que acho que é crucial na volta do Lando Norris, e o Lando Norris, recordo, vem a rodar em terceiro. É que o Lando Norris, vendo que o Max Verstappen entra, ele próprio abranda já na zona de na escapatória, no corretor da 16, como quer dizer: pá, vamos chamar. Ele está claramente à espera que o chamem. E o Will Joseph diz-lhe: não, mantém-te em pista. Porque aí recebeu a instrução de não beneficiar nenhum dos pilotos. E essa é a parte que se calhar a McLaren vai lamentar, se as coisas correrem mal em Abu Dhabi. Vai lamentar a decisão de Monza e se calhar vai lamentar a decisão daqui. Mas estão a ser coerentes, no fundo. Não, e eu só não concordo com uma coisa. Isso é verdade. Eles beneficiaram um piloto, desculpa lá. Eles tentaram não beneficiar nenhum piloto da McLaren. Eles beneficiaram um piloto do Red Bull. Exato. Sim, essa parte está bem. E é uma opção. É uma opção beneficiaram válida. o Sainz também. Sim, certo. Mas apesar de tudo, beneficiaram mais. Sim, excelente corrida do Sainz também, já lá iremos. Mas beneficiaram sobretudo o Max Verstappen. Sim, é exatamente. Não era o que nós dizíamos no fim da corrida. Então, esse cenário idílico tão perfeito em que
tem tanta igualdade de circunstâncias, é tão bom que se calhar vão os dois perder o campeonato da mesma forma. Pronto, voltamos seria poético, acabava por ser. Podia acontecer já há uns meses. Mas o Zac Brown também disse, eu não quero perder o campeonato se... Ou seja, ele não quer entregar o campeonato a Max, quanto muito ele que nos ganhe. Mas a verdade é que está a fazer o oposto. Estão a entregar o campeonato... É só para ganhar o campeonato, é bom rigor, e com todo o talento que tem. Enfim, se o campeonato do mundo fosse entregue só pelo mérito da condução, eu acho que não havia grandes dúvidas de quem é que já o tinha ganho. E não é nenhum dos pilotos da McLaren, de quem gosto muito e que se tem feito um excelente campeonato. Mas independentemente disso, ele ainda pode... O Max Verstappen só pode ganhar o campeonato se os outros lhe entregarem. Ele disse isso no início do fim de semana, não é? Ou seja, só está na luta porque têm sido cometidos erros. E é um facto. Por muito arrogante que isso possa parecer, acho que este fim de semana em particular é difícil desmentir essa incapacidade ou essa capacidade da McLaren de estar constantemente a tropeçar e a cair sobre ela própria e a cair e a cair e a cair. Dá a ideia que o troféu de construtores era de facto aquilo que queriam. Pronto, muito bem, podiam ter parado o campeonato aí. Aquilo não era o campeonato do mundo de pilotos? Diz que sim, antes de haver construtores, sim. Houve ali 8 anos em que só havia campeonato de pilotos. Não é o que... Sabes quantos títulos ganhou a Ferrari de cor? Tu sabes, mas a grande maioria das pessoas não sabe. Mas sabes quantos os títulos ganhou o Schumacher e o Lewis Hamilton? Sim, não é? certo. E quantos o Max pode ganhar? São os nomes que ficam na taxa. E o que eu acho é que a McLaren vive em 89 e 88. Quando podia dar-se ao luxo de deixar os seus pilotos correr, porque não havia mais ninguém, eram eles. Sim. Agora, esqueceram-se que existe um senhor chamado, e podia ser outro qualquer, existe um senhor chamado Max Verstappen. Essa é que é a questão, e não podem ter a mesma atitude. As regras papaya, eu começo a acreditar que os contratos não haviam em 88 e 89, que eles batiam a torta e direito. Exatamente. Mas as regras papaya só existem, acho eu, porque se calhar os contratos são de facto muito fechados. Os pilotos superpuseram-se às equipas na forma como assinaram os contratos. É a única explicação que eu tenho. Por isso é que eu dizia no final da corrida, para mim o cenário ideal é Max em Abu Dhabi, Max à frente, alguém em segundo, Piastri em terceiro, Lando Norris em quarto na última volta, e depois eu quero ver para onde é que vão as regras papaya. Mas depois do que se passou hoje, nesta noite, tenho uma esperança de que o Antonella tenha uma palavra a dizer nisso tudo e consiga decidir o campeonato do mundo de pilotos. Mas vamos ver até porque é que eles não param. Havia 2 momentos na corrida que eram decisivos, a volta 7 e a volta 32, é quando tu tens a certeza que na volta 7 só tens de fazer mais uma paragem, se parares na 7, na volta 32 tens de parar nessa altura porque depois não precisas parar mais. Falámos nisso antes da corrida. Sim. Isso são 2 momentos fundamentais. Todas as equipas confirmaram que esse era o cenário que começa um safety car a ajudar a isso. Exatamente. Certo. O Hulkenberg partiu de macios. Desculpa interromper, é uma boa pergunta para fazer ao Nuno, porque as equipas, tudo o que eu li hoje de equipas, de responsáveis de equipas, diziam que o cenário da volta 7 era o cenário mais importante. Era o cenário, exatamente. Porque era a volta decisiva para 25 voltas depois parar e não voltar a parar. Exatamente. A McLaren não fez. E por isso é que eu digo que é um erro não terem. Pelos vistos, não. Poderá haver outras razões. E deixa-me tentar encontrar uma explicação para isso. O Jonathan Whittle diz que o Hulkenberg partiu de macios porque à volta 7 ia parar. E depois ficava médios, eles não tinham confiança nos duros, médios até ao final. Estava resolvido. E parou. Não foi da maneira que eles queriam, mas parou. Na gravilha. A verdade é essa. Porquê é que o Piastri não para? Porque a McLaren tem medo, sendo a primeira boxe, que ele vá ser apanhado no tráfego da boxe. Ao parar aqueles 3 segundos, depois está o pelotão todo a entrar. A McLaren acredita que toda a gente vai entrar. Pode ser um cenário. Mas vem lá outro carro em terceiro lugar. Mas espera. Outra coisa. Sabes o que é que eu armei a Christian Horner? Sim. É porque aqui dá para perceber, por este posicionamento em pista, que até podia ficar um bocadinho encalhado, mas havia espaço, nem que fosse ali entre o Adjar e o Leclerc. Na pior das hipóteses. Há uma coisa que nós não sabemos. A McLaren estava preparada para receber... O Norris também pode atrasar um bocado. A McLaren estava preparada para receber os seus pilotos ou não estava preparada? Não conseguimos saber. Tinha tempo, João, tinha tempo. Tinha, mas naquela altura em que ele... Numa decisão de última hora, e aqui tem outra consequência. É na curva 12 que é ativado o safety car. Tem outra consequência. O Piastri não para. É uma decisão da McLaren, não para. Está decidido. O principal candidato ao título e aquele que vai ficar com o Max Verstappen mais perto é o Lando Norris. Portanto, se o Piastri não para, o Lando Norris tem de parar. Porque a igualdade nestas coisas acaba por estragar a vida aos dois. E vocês dizem que o Piastri de facto é o mais prejudicado, mas o Lando Norris é o principal candidato ao título. E é isso que eu não entendo, porque é que a McLaren meteu na cabeça que tem de haver igualdade. Quando cometem o erro de não parar o Piastri, e agora até é a própria McLaren que já assume que é um erro, portanto, não sou eu a dizer, é a McLaren que diz. Sim, claro, também se não dissessem, quer dizer. Pronto, sim. É a McLaren que diz. Nós já vamos às palavras do Zac Brown. Sabes que sou uma desculpa, sabes? Sou-te a desculpa. De assumir que é um erro. Exatamente. É que essa é que é a questão. Porque senão...
ao prejudicarem um e esse está prejudicado, então não vão prejudicar também aquele que é o principal candidato, é aquele que tem mais hipótese de bater o Max Verstappen no Campeonato do Mundo. Certo. Ponto. Mas foi o que dissemos no fim da corrida, ou seja, na pirâmide de prioridades que eles têm, porque é uma organização com prioridades, a primeira prioridade deles é a igualdade. Eu acho que ganhar corridas e ganhar campeonatos está para ir em quarto ou quinto lugar, nas prioridades. A primeira é a igualdade, a segunda é garantir essa igualdade para nas declarações à comunicação social, a terceira há de ser de inventar cenários em que a igualdade que foi destruída pela natureza será reconstruída por uma decisão do muro das boxes, e em quarto lugar, eventualmente, ganhar corridas. Em quinto, ganhar campeonatos. Eu acho que se não fosse o Max que estivesse ali, se fosse, sei lá, o Antonelli, o Russell, o Leclerc, ou qualquer outro piloto, ainda podíamos pôr essa hipótese. Agora, está ali o único adversário da McLaren no Campeonato do Mundo de Pilotos. Estratégias. Portanto, têm de dividir estratégias. Na pior das hipóteses. Ao cometerem o erro, e vamos assumir que as palavras deles são verdadeiras, cometemos um erro, então temos de fazer entrar o Norris. Certo. Porque é o único que fica com a hipótese de contrariar aquilo que será a performance do Verstappen e é aquele que está numa posição mais privilegiada para ser campeão do mundo. Não é o Oscar Piastri, é o Lando Norris. E, portanto, se eles decidiram não ajudar o Oscar Piastri, aliás, o Lando Norris com o Oscar Piastri a 2 provas do final do campeonato, e é uma decisão que nós temos de aceitar, naquela situação eu já não consigo aceitar que eles tenham ido pela igualdade, não querendo prejudicar o Piastri face ao Lando Norris nessa situação, sendo que o Lando Norris é que está à frente do campeonato. Mas o que é mais estúpido, não consigo entender. O mais estúpido é que as declarações do Stella dizem que eles não fizeram isso para não prejudicar o Norris. Ou seja, o duplo stack. Sim, mas isso é o duplo stack. Que eu também não entendo. Mas é a primeira razão que ele utiliza, como se o duplo stack fosse a única alternativa possível. Não, a mim, que não percebo nada disso, o que me pareceu lógico era dividir estratégia. Claro. Cobres um e cobres o outro. Quer dizer, eles têm a vantagem de ter dois carros. O Nuno começou por dizer a coisa mais importante. Quem vai à frente tem de tomar uma decisão. E o outro toma sempre, normalmente, a decisão contrária. Isso. Pronto. Aqui nesta situação, sendo na volta que era, havendo a questão das 25 voltas obrigatórias, eu não sei se o Piastri tem entrado, se o Max também não tinha entrado. Vamos deixar... Tinha. Mas a Ana Schmidt diz que sim. Sim. Pronto. Ela já a Ana Schmidt diz que forçou ela. Perguntaram-lhe várias vezes e ela disse, não, é para entrar. Normalmente nessa discussão, João, eles estão a ouvir a McLaren e eles, certeza, põem a hipótese, porque houve tempo para isso, dizer nós vamos mesmo parar ou fazemos box opposite to Piastri. E ela diz que não, diz que independentemente do que os outros fizessem, box. Que a Red Bull entrava porque era a volta 7. É a volta 7. Até porque estando colado ao Piastri havia sempre aquela hipótese do melhor trabalho de boxes, de virem um comboio atrás e o anti-safe release tentar arranjar o espaço certo e conseguirem passá-lo na box. Sim, a saída do safety car, quer dizer, já piloto faz bons arranques a seguir ao safety car, é o Max, portanto havia um conjunto de oportunidades para não perder essa posição em pista. Claro. Eu não consigo perceber, mais a mais volta ao mesmo, quando os cenários todos traçados eram da volta 7 e toda a gente falou da volta 7, porque é o normal, porque aritmeticamente 7 mais 25 dá 32 e 32 mais 25 dá 57, que era a corrida. Eu não consigo entender, palavra de honra, é uma aritmética tão simples que uma criança da primeira fase. Ainda para mais sendo um safety car, paragem de borla. Absolutamente, ou seja, já nem sei quem é que hoje que dizia aquilo, porventura em relação à paragem do Hülkenberg, aquilo parecia um cenário construído. Exato. Não estamos a entrar em teorias da conspiração, acalmem-se todos os que estão a ouvir, não há teorias da conspiração, a realidade geralmente é melhor, há um princípio para isto, que é a explicação mais estúpida, geralmente é mais correta. Eu não consigo perceber isso, ou seja, o acidente foi à volta 7. Quão mais perfeito podia ser o cenário? Exato. Não consigo. Eu até acho que a Red Bull, ao ouvir a comunicação McLaren, achou que era bluff, certo, e que seria código. Sim. De dizerem que não iam parar. E mesmo assim ela tinha a decisão que era a correta e para, porque... eu lembro-me que nós estamos, no nosso caso, estávamos a ouvir outras comunicações que não as da McLaren, como é evidente. Mas se só visse alguém a dizer que um dos nossos adversários diretos não ia parar, íamos achar que era código e bluff, porque mas o era outro improvável. carro não parou. O Ocon não parou na volta 7, parou na volta 8. Não sei o motivo, não sei porquê, não sei se para evitar a confusão do pit lane. A equipa não quis fazer, que é que tinha a perder, não quis fazer duplo stack. No caso do Ocon eu consigo perceber, estás lá atrás de tudo. Exato. Portanto, não paras e pensas, ok, eu ganho posição em pista, há um safety car daqui a 2 voltas porque há alguém que se estampa entretanto e eu ganho a posição em pista e ganho tempo. Isso justifica. E há essa questão que é, estando mais à frente no pit lane, estás mais exposto ao trânsito depois para sair no duplo stack. Também há isso em consideração, mas os primeiros não. Vamos lá ver, a McLaren tinha o melhor carro neste circuito. Tem medo de quê? Exato, sim. De si próprio. Tem que ter, não é? Sim, deixem-me trazer o Zac Brown para esta conversa, não sei antes referir algo que acho que é importante. Estava escrito no guião
e já vão perceber daqui a pouco porque é que eu falo em guião. Estava escrito no guião, se parava à volta 7 e que era o limite em termos de safety car, parar a 7 e depois para fazer os tais 2 stints com o máximo de 25 voltas que eram permitidas. Vamos às palavras do Zac Brown no final da corrida exclusiva da Zone. We made a mistake and we let our drivers down. Oscar drove impeccable all weekend. He did everything we asked him to do and then some, did the best he could. And Lando drove great. So unfortunately, I think we gave away a win and a double podium there. We're obviously all very disappointed. We'll do a little bit of homework to understand why we made the kind of wrong evaluation and come back and fight hard in Abu Dhabi. That safety car in exactly lap 7, was the turning point of the race. Did Oscar have time to beat, or was it in the third sector that the safety car caught him up? No, he could have made it in had we made the call. Okay. You still in the championship? Are you still favorites? I'm not going to get into predictions. We need to do a better job. Our drivers were just awesome this weekend, so I feel bad for our drivers. We let them down, but we win and lose together. We are leading the championship. I think Oscar should be a little bit closer, so we need to see what we can do in Abu Dhabi. É uma meia-culpa de Zac Brown. As coisas vão se resolver dentro de casa, mas entretanto o campeonato ficou... Não sei se concordam comigo. Eu acho que o Oscar Piastri tem de ser uma avalanche tão grande para o Oscar Piastri ser ainda campeão do mundo. Está mais fácil, e o fácil aqui é muito comado para o Lando Norris, porque atrás tem o Max Verstappen, mas o Verstappen tem de vencer e o Norris, no melhor dos cenários, tem de ser quarto para não ser campeão do mundo. Tudo é possível, é verdade. Vamos para o Abu Dhabi, tudo é possível, mas há que refletir, até porque, que eu me recordo, é o segundo ano consecutivo da McLaren a meter a pata na poça forte e feia em momentos muito importantes. Ainda não tinha sido num momento assim tão importante quanto este, em que tinha pilotos... Tem sido o ano todo, ou seja, esta é o de proporções épicas e bíblicas, não é? Este vai ficar na história. Sim, daqui a 20 anos, tal como foi 2024. Um videocast Ou não, Fórmula 1. se ganharem não. Mesmo assim, do ponto de vista da gestão, certo, tens razão. Se ganharem, a pessoa esquece, porque passa uma esponja por cima, mas se não ganharem, e a probabilidade é bastante maior do que era ontem a estas horas, Exato. Bastante maior. Sim. Até porque em segundo, já não em terceiro, em segundo veio um tipo chamado Max Verstappen, e isso não é despiciando, não é... é um tipo com experiência, com sede, com vontade. E a Red Bull tem mais bagagem nisso? Sim, a Red Bull continua a ser, passei o ano todo a dizer isso, é uma das duas melhores equipas em termos de organização da Fórmula 1 e prova isso. Com todos os defeitos, com todas as guerras. Habituada, mais que a McLaren nos é uma máquina anos. bem oleada. Também só tenho que pensar num piloto, a verdade é essa. Tudo isso é verdade. Exato. Mas no meio de tudo o que passou... Mas é assim que se ganham campeonatos, normalmente. É verdade. Não, certo, mas passou por coisas porque outras equipas, se calhar, não recuperariam depressa. Perdeu o Team Principal, andou ali em guerras intestinas o ano todo e, no entanto, estão onde estão. Se não ganhar o campeonato, daqui a 20 anos, alguém vai estar a fazer um podcast de Fórmula 1 e eu lembro-se quando a McLaren perdeu aquele campeonato em que chegou a ter 30 e não sei quantos pontos de vantagem sobre um piloto. Como a McLaren perdeu para a Ferrari em 2007. Nós lembramos o 2010. Mas esse foi épico também por outra razão. Eles levaram uma penalização de não sei quantos milhões de dólares e foram desclassificados. Sim. Ou seja, isso envolveu fatores exógenos à própria competitividade em pista. Este também, mas não são fatores do domínio da... Vou-lhe chamar batota, vá. Aí houve alguma batota envolvida. Aqui não. Mas foi por estarem dois pilotos tão obcecados um com o outro que se distraíram com o Raikkonen, não é? Sim. A Red Bull tem o 2010, são dois pilotos e acaba por ser um dos dois pilotos que ganham o título, mas em circunstâncias mais difíceis do que esta. Completamente mais difíceis e tal como este, sem nunca ter liderado o campeonato do mundo até então. E o piloto que ia ganhar o campeonato era o manager de um tal Oscar Piastri, não é? Exato. Vamos lá ver, e sobretudo nesta altura, e isso é que ainda me faz estranhar mais a decisão da McLaren relativamente à não paragem de Lando Norris, com um piloto que está num pico de forma incrível. Ele normalmente está, mas ele desde a pausa de verão, 249 pontos, 209 são dele. Ou seja, ele conseguiu 84% dos pontos possíveis. Fez o dobro dos pontos do Piastri, mais ou menos, contas redondas. Deixou o segundo, que é o Russell, a 2 grandes prémios e meio de pontos marcados. Portanto, e é face a este adversário que não toma uma atitude para se defender ao máximo da possibilidade de chegar ao título. Vamos lá ver. Esta equipa, com este carro, com estes dois pilotos, devia ter sido campeão do mundo, se calhar, não digo em Baku, mas no Brasil,
Não é? Lembras-te, tu gostas bastante de estatísticas, lembras-te da última vez que o Max Verstappen esteve matematicamente fora da possibilidade de discussão de um título? Abu Dhabi 2020, desde o início da temporada 2021 que ele nunca esteve fora da batalha pelo título. O que é incrível. E se ganhar o título vai até Spa do próximo ano. Que é a única hipótese. É incrível. Mas há aqui também, é verdade, e há aqui também há que dar uma palavra ao Piastri, que sai prejudicadíssimo e faz um grande fim de semana. Sim. É o maior Nada a perdedor. apontar. É o maior Nesse perdedor, aspecto, não só da parte do ponto de vista da probabilidade de ganhar em Abu Dhabi, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de, aliás, ele nas entrevistas Com uma pós-corrida grande ontem, recuperação, porque estava vinha destruído. de um período terrível Horrível. e quando faz ele- um fim de semana. Eu estava a pensar nisso ontem, quando ele reaparece, tem o grande azar da equipa desaparecer completamente. Não é que a equipa alguma vez tenha estado muito presente, mas quando ele finalmente resolve os problemas pessoais, é toda a estrutura à volta dele que colapsa. Mas- É um azar todo também, de facto. Mas temos Estava também de destruído por dizer que ele chegou a ter 34 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipe. Ninguém esqueceu, Se não o é título não óbvio. for para o Piastri, dificilmente, eu vejo muito difícil o Piastri ser campeão do mundo. Pode ser, Acontece. mas, Já a aconteceram coisas aritmética, mais já sim. aconteceram coisas. Ele só tem de se queixar também, aliás, Claro. ele também tem de se queixar de si próprio, não é? Obviamente, João, obviamente isso não está minimamente em questão que ele veio abaixo, ou veio-se abaixo neste final. Mas neste fim de semana mostrou um sinal de uma recuperação assinalável e merecia os 25 pontos de ontem mais os da sprint. E não os teve. E há aqui outra questão. A McLaren optando por parar os dois pilotos, assumindo que a paragem do Piastri corre bem dentro da normalidade, o Piastri, a meu ver, ganharia a corrida, o Verstappen Exato. seria segundo, mas o Norris, por causa do double stack, ia perder muito tempo e ia ficar no meio do pelotão. Se calhar não ficava em quarto, se calhar ficava em quinto, se calhar em sexto, sétimo, perdia muitos pontos. E o Piastri ficava, se calhar, a depender de si para a última corrida. Exato, Henrique, mas essa questão do Norris era azar porque fez uma má quali. Má, entre Exatamente, aspas. exatamente, Não é? exatamente. Sim. Corridas. Teria pago esse problema. Teria pago da pior maneira. E vamos ver, o Piastri em condições normais teria feito um grande slam ontem. Teria liderado as voltas todas facilmente. e teria feito a volta mais rápida, como acabou de fazer, e tinha dominado o fim de semana. Ele foi sempre o mais rápido em todas as sessões. Razão pela qual eu acho que isto vai ter consequências no futuro do Oscar. Disse isso ontem quando acabámos a corrida, não sei se eu disse em on, acho que disse em off. Mas Não, disseste em off. Disse em off. Eu acho que a vida do Oscar Piastri e da McLaren ontem levou uma curva para o pior e, portanto, à primeira oportunidade. O Marco Webber já provavelmente estará a trabalhar nisso. Vamos lá ver. Eu não faço ideia se está, se não está. Eu se me chamasse Oscar Piastri, ontem isto tinha sido um wake-up call, não é? É uma chamada de. Quer dizer, e não é. Vocês estavam a dizer uma coisa, eu também queria fazer esse pequeno parênteses. Estavas a dizer bem, Henrique, que o Piastri podia ter sido. Devia ter ganho a corrida e devia ter ficado com uma vantagem, não vantagem pontual em relação ao Norris, mas com uma muito menor desvantagem em condições normais. Eu não acho, conhecendo-te, que estivesse a dizer que a McLaren fez isto de propósito para beneficiar o Norris. Não, a McLaren cometeu um erro tão Obviamente tão grande, que as consequências fossem quais fossem. Beneficiar prejudicar os dois, e vão acabar por prejudicar os dois, parece-me. Mas enfim, independentemente disso, e não havendo aqui nenhuma vontade da equipa de beneficiar um e prejudicar o outro, a verdade é que um piloto mais jovem, como é o Piastri, que está, como o Norris, a lutar pelo seu primeiro campeonato do mundo, e depois do ano que passou, com culpa própria, com responsabilidade própria de ter apagado, olha para a equipa e pensa, que confiança é que eu tenho nesta equipa? E ele disse isso no fim da corrida, quando às tantas lhe perguntam, ele diz, eu tenho que confiar na equipa, a equipa tem mais informação do que eu. Sim. A equipa é que tem os dados todos, eu estou dentro do carro. O discurso dele dentro do carro, inclusivamente. Isso para mim já é de alguém que diz, ok, não sei se o futuro vai mudar, se não vai, mas alguém que diz, a minha confiança na equipa neste momento não é assim tão grande, certo? E nenhum deles é um Max Verstappen que toma decisões dentro do carro e diz, eu quero parar aqui independentemente daquilo que a equipa lhe está a dizer. É normal que não sejam, são diferentes e não têm a mesma experiência. Mas não sendo assim, qual é a confiança que ele vai ter no futuro neste muro de boxes? Naquilo que lhe vão dizer no futuro? Não vai estar sempre, os ingleses têm essa boa expressão do second guessing, não vai estar sempre a pensar segunda vez, será que isto que me estão a dizer é a boa decisão? Será que a boa decisão não era a outra? Não sei, isso a mim, que sou um tipo... Podemos ver isso já em Abu Dhabi. Vamos ver já em Abu Dhabi. Eles estavam na curva número 12, quando foi o safety car. Havia ali um espaço Antes, até... Ainda foi antes da curva número 12. Sim. Mas a partir da curva número 12, penso que foi quando se começou A primeira discutir. comunicação é entre a curva 11 e a 12. A primeira comunicação dele a perguntar o que é que vamos fazer. Mas Max toda a Verstappen- gente já estava em alerta Sim, desde o toque. Claro. Para, se nós na Visto cabine, onde é que quando o vimos Hülkenberg ficou parado. saiu, nós dissemos na cabine, safety car. E muito antes de ser dito, quer dizer, porque era óbvio, estava sem um pneu, acho que foi Safety car e volta 7. está sem roda, estava na gravilha, portanto isso parecia-nos óbvio a todos. Estamos aqui em Lisboa. Quem está no muro das boxes percebeu isso mais depressa, espero.
Mas há outra. Às vezes não, que não estou a olhar para as imagens. Há outra questão que é. Se não fosse o Oscar Piastri, se fosse o Max Verstappen, é um bom exemplo, mas um Fernando Alonso ou um Carlos Sainz, que é o 0 e 0 também a tentar impor a sua vontade face à equipa. E impôs, alegadamente. E alegadamente impôs, pelo menos nas afinações, o carro teria entrado nas boxes. Eles teriam preparados, porque dava tempo para preparar. Quantos segundos, Nuno, são precisos de facto para trazer toda a parafernália para fora? 10 segundos? Dava tempo à vontade. E isso no primeiro ele pode abrandar o ritmo que ele quiser. Obviamente, dentro do limite, mas o limite é flexível. Exatamente. Para criar espaço para o double stack. Mas isso eles nunca iam pedir. O líder do campeonato não o iriam fazer. Mas é uma burrice não terem feito. Mais ágeis, mais competentes desse ponto de vista a dizer isso. Ok, tens um carro em primeiro lugar, tens outro em segundo ou outro em terceiro. Dizes ok, atrasas um bocadinho dentro do delta do safety car, não atrasas a coisa para ser penalizado, mas atrasas o suficiente para criar espaço para ele parar em no double stack. Quer dizer, eu não consigo perceber. E agora vão decidir o título num circuito onde o Max, por acaso, normalmente não anda mal. Ganhou 4 vezes. Ganhou 4 vezes. A quarta pista e que tem uma curva número 1 que no arranque tudo pode acontecer. Aconteceu o ano passado. E não só. E uma má decisão estratégica. Exatamente. E ficares atrás do comboio e não passar. Exatamente. Olá, Fernando Alonso. Basta pensar no petróleo. Olá, André Stella. É que a voz ainda é do Stella. Falámos nisso ontem depois da corrida. Eu ainda tenho a voz do Stella no ouvido. We all believe in your incredible talent. Mas é isso. Digamos que o cenário que podia ter sido perfeito ontem, e os dois pilotos, independentemente da decisão que tivesse sido tomada de ajudar mais um ou ajudar mais outro, os dois podiam ter saído em posição de vantagem face ao Max Verstappen e saíram os dois em posição de desvantagem, sendo que o que está à frente viu substancialmente encurtada a vantagem e o que está atrás perdeu um lugar e está agora mais difícil, precisa ser primeiro e segundo. Não é que o Piastri não seja capaz de ser primeiro e segundo no final da corrida no Abu Dhabi. Mas primeiro e segundo não vai ser. Não, é capaz de ser difícil. Não, primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Portanto, não é impossível, mas... A McLaren sujeita-se a terminar um campeonato de calculadora na mão quando não precisava. Não sujeita, isso já vai acabar, quer dizer, desculpa. Não, é isso, não precisava. Vais ter o Lando Norris a ouvir qualquer ruído a pensar isto vai arrebentar, isto vai acontecer não sei o quê. Na qualificação vai ter uma pressão extrema e eu se fosse Red Bull, lá está, se eu mandasse... não vou dizer exatamente aquilo que pensaria, mas... Exato. Não, mas atenção, a verdade é que a Red Bull tem 4 carros na grelha. É verdade. Sim. Com 3 carros, tirando o de Max Verstappen faz o trabalhinho dele, mas com os outros 3 carros consegue facilmente perturbar Lando Norris numa Q1. Se ele arrancar fora dos 15 primeiros, o trabalho fica complicado. Na Q1, na Q2, na Q3, na corrida. Mas pronto, isto é teorias. E mais uma ou duas declarações daquelas que o Max sabe fazer como ninguém, não é? Exatamente. Que se metem na cabeça tipo parafuso. Sim. Agora, acho que tem o trabalho facilitado o Norris, depende dele, dos outros não dependem dele. Mas olha, vai precisar psicologicamente é que vai ser o maior teste do Lando Norris na vida dele. Num grande prémio em que, não nos esqueçamos, Oscar Piastri não vai fazer o FP1. Sim, é verdade. É verdade. E tem isso ainda. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa, exato. Foram só 23 corridas, não dava tempo. A McLaren nos próximos Jogos Olímpicos vai ao fosso olímpico. Mesmo, muito. Eles não fossem já estão, é só uma questão de ser olímpico agora, não é? Nunca deviam deixar isso para a última corrida. Exato. Se bem que o treino livre 1 de Abu Dhabi é um bocado para nada. É a ver. Sim. Mas mesmo assim, a toda a coerência da igualdade vai por terra, não é? Tiras 1 hora de voltas e de trabalho. E quem é que vai fazer? Já está anunciado. Pato Ward. Imagina que o Ward dá uma grande charutada na curva 3. Não, assim tipo... Não, é descabido. A 3 minutos... E voltando só um bocadinho atrás, João, tu quando dizias que eram os contratos dos pilotos, eu sinceramente não acredito que esteja... Eu também não. Que haja... Eu acho é que é a McLaren com aquela obsessão de vamos ganhar isto com as nossas regras e com a igualdade e a deixar os pilotos que entraram numa narrativa tal que agora não conseguem sair. E agora não conseguiram tomar uma atitude porque acham que vão ficar mal vistos ou... cavaram o buraco tão fundo que agora não tem maneira de sair de lá.
mas não acredito que haja a esse extremo de haver... Não, eu também não. Não tenho a mínima... Agora, o que é ficar mal visto? É perder o campeonato quando poderiam ter ganho ou acabar com a narrativa? É coisa pior. Exato. Mas por isso é que eu vos digo que eu acho que na lista de prioridades não está lá no topo. Exato, concordo com isso. Já percebi o que é que estava em quarto lugar, que me faltava. É o medo da reação ganhar dos pilotos. corridas. A reação dos Não, pilotos. antes disso ainda vem o medo da reação dos pilotos. Eles são aqueles pais de crianças que não castigam as crianças com medo que as crianças deixem de gostar deles. São os pais É uma amigos. coisa que a mim, que sou pai, me faz uma confusão tremenda. Quer dizer, eu dou pais bem com as amigos. minhas filhas, mas castiguei-as todas as vezes que tive que castigar. O que é que falta? É novo, é moderno. Não se pode, não há vai ser não. uma modernice espetacular quando o Verstappen for o segundo a ganhar 5 campeonatos consecutivos. Espetacular. Nessa altura, boa sorte com essa paternidade. E atenção, vamos lá ver, nós não queremos que seja Verstappen a ganhar. Estou a Porquê? Eu não quero nem deixo querer. Eu não tenho problema em dizer. Um corridão. Já tenho o pessoal de uma grande corrida e podemos ter de facto uma grande corrida. Agora, há uma coisa que é verdade. Obrigas-me a dizer, eu quero ganhar o Alonso, quer dizer, pronto, agora está dito, olha, já está. Já não pode. Não, mas não é. Já agora, não pode. João, mas a corrida ainda a falar de uma maneira, excetuando quando é o Benfica, eu prefiro sempre que os menos favoritos ganhem. Pronto, ok. Percebes? Porque a McLaren às vezes não merece ganhar este campeonato, porque fizeram demasiados erros tendo um carro dominador. Como tu disseste, eu acho que deviam ter ganho em Zandvoort ou em Baku se tivessem feito alguns no tudo bem. tempo, sim. Exato. Por isso, pronto, eu dou-me bem com o Max e dou-me muito bem com o Lando. Com o Piastri, não. Mas por isso tenho sempre uma preferência pessoal pelos outros dois. Como fã de Fórmula 1, acho que era uma história espetacular o Max e a Red Bull ganharem em Abu Dhabi. Obviamente que os haters do Verstappen vão ser contra isto, mas é só uma questão de que o mais fraco, e este ano, falando do mais fraco em termos de máquina, o Red Bull conseguiu ganhar porque o piloto e a equipa tiveram um nível superior, acho que era mais merecido. Mas houve umas era mais dúvidas em giro. relação a isso do carro, ou não houve aqui pessoas a dizer que o Red Bull era muito bom a certas alturas da época. Não, e foi. Obrigado. Espera, que eu estava a sentir aqui o alfinete a entrar. Eu estava a sentir o alfinete a entrar. O que nunca ninguém disse nesta cabine foi que o Red Bull era o melhor carro. Já disseram sim, senhor. Não. Disseram que o Red Bull, a certas alturas, em certos momentos, era tão bom carro como o McLaren em termos de rapidez. Sim, mantenho, exatamente. Não recuo 1 milímetro em relação a isso. E em certos momentos foi tão rápido como o McLaren. Menos confortável, como aquele senhor sempre disse, e tu também, não duvido que não, mas tão rápido foi. Nunca foi tão bom carro como o McLaren ao longo do ano. Ou seja, pegas nas 24 corridas e dizes o melhor carro. Em McLaren, momentos MCL 39. Exato. Pronto. Falando Mas tipo piloto. essa parte eu pensei que estava Mas é um subentendido. campeonato, são 24 corridas. Mas nós dissemos, vamos dizendo isto, nós viemos cá, quer Mas dizer, eu não imagina- vim 24 vezes, faltaram-me 3, mas nós vimos cá todas as semanas, portanto, não vamos mudando de opinião, ainda que eu aceito mudar de opinião. Eu, ao contrário da maior parte das pessoas, mudo imensas vezes de opinião e assumo. Dito isto, vamos de semana a semana dizendo qual foi para mim o melhor carro ou o menos bom carro. Mas imaginemos que o Verstappen ganha a Abu Dhabi, o carro com mais vitórias, vai ser o RB21. Não, vai ser o McLaren, o do McLaren. tem os outros dois. Seja como for, mas vai ser o carro. Exato, sim. Com o número, vai ser o carro com o número 1, de acordo. Isso faz dele o melhor carro? Não. Pronto. É o único que conseguiu 9 pódios. Já podemos ter esclarecido isto há mais tempo. Ok. Essa é que é a parte engraçada. Mas ficou agora para o final. Há bocado eu estava a falar da história dos pontos de Max depois da pausa de verão. São todos pódios. Sim, certo. Sim. É o que é. Agora, é estranho que um carro que tenha ganho, acho que são 14 em 23, tenha feito mais do dobro das pódios e tenha 2/3 dos pódios possíveis. Sim. Não tenha ganho o campeonato. Não ganha o campeonato de pilotos. Ganha o de construtores, lá está. Está bem, mas não tenha ganho o campeonato de pilotos. Não tenham tido a sapiência para dizer há um piloto que tem de ganhar o campeonato. A determinada altura, podia ter sido o Piastri depois de Zandvoort, como podia ter sido agora o Norris, a partir do momento em que o Piastri teve um período de cadência. Eu admito perfeitamente bem que eles queiram que os dois pilotos lutem até ao fim. Isso para mim está, confesso, não é essa para mim o buzilas da Mas questão. isso é 88 e 89, se não vem de adversário. É quando tu olhas para as coisas e percebes, este é o meu objetivo, é que eles os dois possam lutar. Este objetivo vai pôr em causa todos os outros. Ok, então eu vou mudar de objetivo. Pronto. Isso exato. é a prova de uma organização viva e inteligente. A outra é, eu tenho um objetivo na vida, mas o mundo todo vai desabar por causa desse objetivo. Mas eu continuo a ter este objetivo e não saio daqui, ninguém me tira. Pronto, é o mesmo em relação ao RB21. Não foi sempre, também não foi sempre a carroça que eles às vezes diziam que era. Desculpa. Sim, mas fazendo agora uma pergunta mais básica. Se perguntassem a todos nós, depois de vermos este campeonato, ou até a metade do campeonato, que carro é que preferias conduzir, se estivesse lá, todos dizíamos McLaren. Sim.
Não Até há ninguém. Nessa altura a vantagem em termos de vitórias, pódios e pole positions para o Red Bull era avassaladora. E houve alturas em que o Red Bull parecia menos rápido que o Racing Bull. Sim. Também dissemos. Mas- Exato, e se calhar ainda continua a acontecer. E Mas agora pronto, isso é perguntávamos uma ao coisa Max, que nunca saberemos. nas corridas em que ele ganhou e que o carro teoricamente era mais rápido, que carro é que ele preferia? Isso ele já disse. Ele A respondeu mesma? isso este fim de semana. Ele quando respondeu. disse, Respondeu? se eu conduzisse uma McLaren, o campeonato tinha acabado já há meses. tinha acabado há algum tempo. Claro, Sim. pronto. Sim. Acho que ele percebe um bocadinho mais isto do que qualquer um de nós, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E sei. até porque luta com eles na pista. Exato, e vê, Exato. que é o que eu digo. Se perguntares dos 20 pilotos, eu garanto que há 18 que diziam que queriam ir para a McLaren. Claro. Não, com este carro. Se calhar há um que já quer ir embora. Exatamente. E há um para ir embora. Olha, podes abrir uma vaga. E já que falamos de vagas, e a conversa está muito interessante, ganho ou não ganho? O Mundial de Pilotos com Lando Norris, com Oscar Piastri, não interessa. Os acionistas da McLaren poderão vir pedir explicações e poderemos ter mexidas. Não é só um acionista agora. Mas há de ter gente a muito representá-lo, porque mesmo quando é só um acionista, leva muita gente para parecer assim um séquito. Eu não respondo porque fui eu que lancei esta atuar de ontem à tarde no fim da corrida. Eu perguntaria. Vamos ver. O título de construtores é importante para a McLaren. A McLaren é uma marca de automóveis, produz automóveis, mas não é a Mercedes, não é a Renault ou Alpine, como quiserem. É como a Aston Martin. É importante ter uma chancela de campeão do mundo de construtores nos seus carros? Sim, é. Mas se calhar volto a dizer, eu preferia ser o campeão do mundo de Fórmula 1 de pilotos, com um carro da McLaren. E os patrocinadores, obviamente. Essa é que é a questão. Eu acho é que mais do que a própria McLaren, poderão ser a panóplia de 50, agora já não são, patrocinadores e parceiros técnicos da McLaren que vão perguntar ao Zac Brown, porque ele é o responsável máximo, meu amigo, como é que isto é possível? Vão sair da McLaren? Isso leva a que patrocinadores possam deixar a McLaren nos próximos anos porque pressentiram que os seus interesses como patrocinadores na forma de publicitar um campeão do mundo de Fórmula 1 piloto saíram defraudados? Se calhar, não temos a certeza, obviamente, mas nós sentiríamos... Ajudar não ajuda, isso. não é? Não, Desculpa, não ajudar não ajuda. E ajudar não ajuda, exatamente. Mas se ganharem, a verdade é que tiveram muito mais tempo de antena, tiveram muito mais visibilidade e para quem patrocina por vezes... Mas é uma estratégia arriscada de caraças. Estou só a dizer, se ganharem... Não, certo. Não, era o que eu não dizia há bocado, passas uma esponja, ganharam e acabou. Eu, por acaso, acho que nas organizações, isso do ponto de vista, sei lá, da imprensa, é assim. Ninguém fala disso daqui a 20 anos, porque eles ganharam. Do ponto de vista da organização diária, alguém vai ter que pedir contas. Eu, pelo menos, acredito nessa accountability, nessa responsabilização do que se passa. E, portanto, acho que quem trabalha com dinheiro, não é o meu caso, que sou um teso, mas quem trabalha com dinheiro tende a ser extraordinariamente preocupado com o seu investimento. Sem Portanto, eu diria que vai fazer essas perguntas no fim do ano. Eu tento também não concordar contigo aí. Daqui a 20 anos, ganhem ou não, que ninguém vai se lembrar, não. Há de aparecer um João Amaral desta vida que se vai lembrar de todas essas histórias e que vai contá-las. 2025. Numa altura em que a McLaren tinha um MCL 39, o carro desenhado por não sei quem, não sei o que mais e não sei o quê. Para isso, deixa estar. Nunca se sabe. Não, mas quem tomou a decisão? Ainda ninguém perguntou. Não, eles vão fazer uma investigação interna. A notícia do dia é a investigação interna. Eu estava mesmo a esperar que dissessem que iam criar um comitê, uma comissão, um grupo de trabalho. Geralmente, quando não se quer fazer nada, não há nada. Comissões que trabalham Ela levou muito. isso para a McLaren. Mas sim, um comitézinho à francesa, assim, uma coisa com um PDG, um presidente diretor general e uma coisa. Os franceses são muito bons nestas coisas, a criar comitês e hão de chegar a uma conclusão a algures em 2026. Sim, porque há de facto alguém que tomou uma decisão. Ou não. Ou que não tomou uma decisão. Ficou... Uma não decisão é pior do que uma má decisão. Ou alguém que não leu o guião. É que depois deste acontecimento, já toda a gente esqueceu que eles foram desclassificados os dois carros na Las Vegas. Em cima de um foi outro, seguidos. E que o George Russell dizia no início do fim de semana: cheira-me a madeira. Cheira-me a madeira, é tão bom. Querem falar já do Carlos Sainz ou querem ir à Mercedes? Podemos ir à Mercedes. Sainz. Sim, o Sainz foi terceiro classificado. Vamos ao Sainz. Não é O Sainz para mim fez uma corrida perfeita. Sim, segundo pódio da temporada, o 26º da carreira. Como fizemos referência, desde 2015 que a Williams não fazia mais do que um pódio numa temporada, tinha sido Massa e Bottas nesse ano de 2015. Esta é a parte mais chata para o Nuno Pinto, mas é verdade, ele Carlos Sainz, foi aquele ponta de lança que está no sítio certo à hora certa e que cabeceou lá para dentro, a redondinha. Sem dúvida. Sim, ótima corrida, não é? Ótima corrida, ótimo fim de semana e totalmente merecido.
Nada mais a dizer. Acho que uma extraordinária performance da equipa, que soube aproveitar os erros alheios e defendeu-se muito bem no final. E estão de parabéns. Muito mesmo. Muito. 2 pódios num ano para uma equipa do meio da tabela e que não há muito tempo havia-se e desejava-se para marcar um pontinho. É um ótimo sinal e estão de parabéns. E o 5º lugar no Mundial de Construtores garantido, de forma definitiva. E há um dado que acho que é importante também nesta análise à corrida de Carlos Sainz, é o momento em que ele com o engenheiro, tu mais do que nós, João, porque estás mais atento aos rádios, sabes que houve várias trocas de rádios entre o Carlos Sainz e o engenheiro a dizer, pá, temos que conseguir isto, vamos fazer tudo para conseguir isto, e isto era o pódio, porque depois também há ali um bocadinho o orgulho. É um orgulho do Carlos Sainz que bate os Ferrari e que gosta, porque há uma semana qualquer coisa perguntava-lhe, diz, é bom para o engagement, já digo depois. Está um meme em que está o Carlos Sainz promessas, agora temos teasers e a dizer obrigado por não ter estragado a carreira do meu filho. Sim, esse meme, aquela expressão muito portuguesa do bater no ceguinho, não é? Mas há esse lado do Carlos Sainz, e depois há aquele desejo e aquela imposição que ele faz para a equipa, que é, pá, acreditem em mim, isto vai mesmo resultar. E resultou, ainda que a determinada altura tenha dito, isto está aqui meio tremido. Não, certo, e aparentemente ele tinha mesmo um problema no carro, porque havia ali perda de pontos de downforce, e isso notou-se quando ele disse que tinha um problema em curvar para a direita, o que no Qatar não é uma coisa... Aqueles pontos que, como diz o Nuno, às vezes parecem muito importantes, outras vezes não. Sim, não. Sim, mas pronto, ok, ele fez aqui acho que eram. Não tem, eu diria que no Qatar não conseguiu curvar menos bem para a direita, é chato, mas enfim, em qualquer circuito, naquele em particular, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Ele fez um fim de semana, desse ponto de vista, perfeito. Dissemos isso ontem no fim da corrida. A coisa mais espantosa para mim no campeonato do Carlos Sainz é ele estar a 9 pontos do Albon, porque eu achava que era absolutamente impossível e portanto teria dito que não era possível. E já me daste a opinião, vês? Não, quer dizer, dei a minha opinião na altura e estava enganado. Vamos lá ver. Estou-me só a meter contigo. Camisa verde para camisa verde. Eu estou a acentuar, não tem problema nenhum em admitir que me engano e tenho imensas dúvidas. A vida era uma chatice. E se calhar não te vais enganar nada, porque o Albon ainda acabou o ano à frente dele. Não, mas eu também não disse o contrário. Só que se me tivesse perguntado há 4 semanas se ele podia acabar o campeonato a lutar com o Albon, não, diria que não. Eu até diria mais, a semana passada. Pois certo. Sim. Portanto, fim de semana perfeito, excelente. Ninguém acreditava que o Williams fizesse 15 pontos, ou o Sainz fizesse 15 pontos. O Williams a recuperar, não nos estavas a dizer, depois de uns anos em que eles vinham e desejavam marcar um ponto, depois de um ano em que eles tinham que ir buscar peças ao outro carro. Exatamente. Para conseguir competir numa corrida, quer dizer, isto aconteceu o ano passado. E trocar carros, porque sim, portanto, nós estamos sempre a falar das equipas que têm só um piloto ou que têm 2, neste caso, contratar um piloto que está ao nível do Albon foi uma decisão certa para a Williams. Vamos lá ver, o Sainz na primeira parte do campeonato marcou 16 pontos. As coisas não lhe correram particularmente bem. A partir daí são 48, são mais que o Hamilton, ok? Marcou mais pontos que o Hamilton. Pronto, lá também está. Não é... Eu sei, voltamos à expressão de há bocado. É bom para o engagement. Não, mas é bom para o engagement. Mas é um Carlos Sainz que muitas vezes fez isto ao longo da carreira, e nós no programa pós-Grande Prémio falámos um pouco nisso, tirando o ano de 2015, o primeiro na Fórmula 1 em que ele foi muito mais regular até ao longo do ano do que o Max Verstappen. Ele tem sempre... Mas sem flash. Mas sem flash, exatamente. Tem tido essa capacidade ao longo dos anos. E aquilo que está a fazer com o Williams, e sobretudo a forma como ele consegue impor a sua lei ao Williams, não temos razão para não acreditar. Eles queriam ir num sentido em termos de afinação após a corrida sprint, e ele foi num sentido, não sabemos totalmente oposto, mas foi noutro sentido. E resultou na qualificação, e nós poderíamos pensar, isto resultou na qualificação, mas isto depois quando for com 100 kg de combustível se calhar não vai resultar. Não, e resultou desde a primeira volta. Ele nunca esteve verdadeiramente em perigo em termos de posição em pista. Nunca houve nada que pensasse, isto vai correr mal. Mesmo quando houve aquela situação dos menos pontos de apoio, não esteve nunca verdadeiramente em posição de perder. E isso é um sinal de um piloto que maturou dentro da equipa e que conseguiu neste final do campeonato alguns resultados de relevo. Nós podemos pensar, um pódio em Baku, se calhar mais normal para o carro que tem, apesar da normalidade, um pódio aqui, ninguém estava à espera com o Williams que conseguisse esse pódio. Obviamente não. Era dos últimos sítios que eu ia pensar nisso. Agora, voltando só um bocadinho atrás, filosoficamente, eu acho que equipas do meio do pelotão, do meio e do fim do pelotão, beneficiam em ter 2 pilotos ao mesmo nível. Equipas que querem lutar pelo título, normalmente funciona melhor quando existe um claro número 1. E a história prova isso.
Mas pronto, comparando com o que o João estava a dizer acerca da Williams e pensando no caso McLaren e Red Bull. Então não vai não vou chamar o Latifi para fazer o Grande Prémio da Abu Dhabi? Em qual? Se calhar andava bem, não há... Não é por andar bem. Era mais uma piada para Abu Dhabi 2021. Por causa do safety car. Era mais ou menos isso. Era onde é que tu estás a meter? Era metê-lo num Racing Bull. Deixa de estar sossegado, sim. Bom, já que estivemos a falar de memes, não é? Traditions, exato. Bom, acho que está analisada a corrida do Carlos Sainz. Quando não há assim muito a dizer, significa que excedeu as expectativas, mas também que... E uma corrida um bocadinho ausente, o Alex Albon, não só comparativamente àquilo que fez... Mais uma. Depois da pausa de verão a coisa não lhe está a correr tão bem. Vamos então à Mercedes, com Kimi Antonelli a fechar em quinto e George Russell em sexto. Kimi Antonelli, que no final da corrida estava a ser pressionado por Lando Norris e que visivelmente em dificuldades deixou escapar, perdeu essa quarta posição e Lando Norris conseguiu ultrapassar o piloto italiano da Mercedes. Lembram-se há pouco eu ter falado do guião? Parece que a Fórmula 1 hoje em dia se tornou uma telenovela. Porque há aquele rádio do Gianpiero Lambiase, que o Gianpiero Lambiase entretanto reconheceu que esteve mal. É um rádio que até se pode entender porque é dito num momento de grande tensão e a quente, quando ele abre o rádio e diz ao Max Verstappen: bom, parece que o Kimi deixou passar o Lando Norris para que não estejas tão próximo no Campeonato do Mundo de Pilotos. E aí entende-se. Para mim o que não se entende é que há alguém que ouve este rádio no Reino Unido e que decide colocá-lo no feed internacional. Porque depois tudo o que despoltou este rádio é o Kimi Antonelli a receber ameaças de morte, é o Kimi Antonelli a encerrar as redes sociais para ver se as coisas acalmam um bocadinho, é o Dr. Helmut Marko a vir cá para fora também falar e entretanto a Red Bull a vir-se desculpar e a dizer: revimos todas as ações e pedimos desculpa. Isto tornou-se numa novela. A sociedade hoje em dia... Isso, eu só não concordo com a parte que tu dizes que meter o rádio é que causa tudo isso. Ok, ajuda. Mas o que causa tudo isso é a estupidez humana, não é? Claro, porque mas também houve estupidez humana ali, Nuno. Não concordas? É um conjunto de... Mas a maior estupidez humana... Não, mas eu vejo aquele rádio do Gianpiero e penso logo: olha, ele não viu a repetição. Ainda não viu, está nem lixado. as imagens, nem precisa de ver repetição, não viu imagens. E o Henrique não disse viu. Quando acabou a corrida, estávamos a subir para o estúdio. Mal vê a repetição, ele de certeza que se arrependeu do que disse e percebeu o que é que aconteceu. Tudo o resto que vem, é desnecessário. O filtrar dali das rádios, quem está a decidir isso já deu provas em inúmeras ocasiões que não há muito bom senso e querem criar a polémica, porque há muita coisa que podia ser... Há coisas que são postas fora do contexto total, há coisas que são cortadas para ser mais chamativas e ter mais engagement. Ok, isso eu concordo contigo, mas não é quem... Eu também ouvi a comunicação, e quem tem 2 dedos de testa percebe o que é que está ali em causa, não é? E que a última coisa que tem que fazer é ameaçar o miúdo que estava ali a dar tudo por tudo e que mais do que ninguém queria o quarto lugar, não queria ficar em quinto. E se calhar estava até a tentar pensar era atacar o Sainz para ir ao mesmo, pódio. ele disse isso, mas repara, o rádio, só para vos dar um bocadinho de contexto, o rádio aqui era difícil de, não estou com isto a desculpar quem o pôs cá fora, mas o rádio era difícil de seccionar porque é a mensagem que ele dá quando ele ganha a corrida, e portanto esse rádio dá sempre. Não há maneira de, quer dizer, há maneira de cortar tecnicamente, mas não vais cortar esse rádio do ar porque é a mensagem em que ele está a dar-lhes parabéns e ele junta as duas coisas. Nós por isso mesmo vinhamos a falar disso para cima para o estúdio quando acabou a corrida e o Henrique disse: ele não viu as repetições, está no muro das boxes, aquilo não parece do Gianpiero Lambiase, não é o tipo de pessoa para fazer este tipo de coisa, e a prova disso é que o Toto Wolff depois fala com ele e ele imediatamente se retrata e pede desculpa e diz: não viu. Para mim há aqui um grau de gravidade maior naquilo que o Helmut Marko diz. E eu sei que é o Helmut Marko e, portanto, ninguém o devia levar a sério. Mas, independentemente disso, é uma pessoa com outra idade que não está envolvida no muro de boxe, que diz isto depois e que reitera agravando, dizendo que o Antonelli o deixou passar 2 vezes. Não é verdade? Mas João, isso volta a entrar na estupidez humana. A estupidez humana completa. E depois, as pessoas, quaisquer que sejam essas pessoas de Inglaterra, de Portugal, de Itália, que gostam tanto deste desporto e acreditam que nenhuma dessas pessoas gosta mais deste desporto, obviamente, do que nenhum de nós, ou do que o Antonelli, e que vêm ameaçar alguém porque o resultado não foi o que eles quiseram.
Estamos a brincar, quer dizer, são corridas de automóveis, eu não estou a retirar a importância a isto, mas são corridas de automóveis, caramba. Não aconteceu o que eles queriam, paciência, cresçam. Também aconteceu muitas vezes muita coisa na vida que eu não queria, que nenhum de nós queria, bolas e coisas bastante mais graves. E no desporto ainda mais. Isso, portanto respirem, oxigênio para dentro do cérebro. Coisa que o Antonelli se calhar pouco tinha naquele momento da corrida. Naquele momento devia Mas estar ele diz no isso, limite. agora voltando à parte da corrida, ele diz isso, eu estou a atacar o terceiro lugar, porque eu sei que o Sainz está em dificuldades, e portanto eu quero entrar na zona de DRS deles, estou a dar tudo, tenho um momento em que quase me despisto e perco o carro, certo? Há coisa mais humana do que isto, mais a mais num miúdo de 19 anos que está no seu primeiro ano de Fórmula 1, num circuito difícil. Falámos Fez sobre um isso. grande prémio outra vez. Está a fazer um ótimo final de campeonato. Sim. As pessoas não podem elevar as suas paixões. Paixão é ótimo. Têm que saber canalizar a paixão para o sítio certo da paixão. Que é alegrarem-se com isto, que é discutirem à volta desta mesa como nós É estamos clubite os cinco a positiva. discutir. É clubite Agora, positiva. Quando não acontece o que nós queremos, mesmo quando nós achamos que há uma injustiça, eu já achei tremendas injustiças no desporto, calma. É desporto, não é a vida das pessoas que está em causa. Coisas graves é irmos parar ao hospital com uma doença, ou morrermos, ou termos... Pá, isso, não. Não consigo perceber essa parte e não digam que são as redes sociais. Porque as redes sociais são como as armas. Fazem exatamente aquilo que nós mandamos fazer. Aquilo que nós pomos nas redes sociais é o que nós somos. Exatamente. E todos temos momentos infelizes, eu já disse isso, engano-me imensas vezes, mas caramba, momentos infelizes não significam ameaçar alguém de morte porque entretanto pode ter deixado de passar alguém. Continuamos com a história do Glock desde há 20 anos. Chega, acabem com as teorias da conspiração. É um desporto. Da mesma maneira que nós insultamos um árbitro quando comete um erro contra a nossa equipa, é uma coisa momentânea e depois se vires o árbitro ao pé de ti não vais fazer nada mais do que isso e retratas-te imediatamente. E eu acho, ou um comissário desportivo que toma uma decisão que tu não concordas e que até pode ser errada, mas para ele não faz aquilo de propósito, ou um piloto, ou seja o que for, não implica que depois tomem essas atitudes. E eu volto, a atitude do Giampiero é de alguém que quer ganhar muito e que naquele momento não percebe o que aconteceu e que tem uma reação má que depois tem todo o direito de se retratar. Quando tem toda a informação. E foi isso que ele fez. Assunto encerrado. O resto, é como às vezes diz, não fazem cá falta. É irem para outro desporto ou para outra coisa qualquer. Concordo a 300%. E eu que não sou, já disse várias vezes, não sou totalmente fã da clubite, mas a clubite positiva tem lado bom, tem lado da paixão. E isto não é paixão absolutamente nenhuma, isto é o oposto da paixão, isto é verdadeiramente é a destruição, que é o oposto da paixão, é não querer que as coisas se mantenham. Porque não se pode fazer uma ameaça dessas porque se está a destruir alguém, ou uma equipa, ou uma pessoa individual. É uma vontade de destruição, é a facilidade de se ter opinião. Eu sou muito a favor das pessoas terem opinião, mas as pessoas têm de perceber, como é que tu dizias, o oxigênio tem de estar no cérebro. Exatamente, é isso. Sim, e o que aconteceu, eu concordo contigo, João. Às vezes o oxigênio não há o cérebro, muitas das pessoas. Exato, o oxigênio pode entrar, mas não vai dar lá porque é um tipo que eu me lembro, nunca teve uma atitude deste calibre, e que de facto na maneira de comemorar e se calhar porque está satisfeito mas é um competidor, ao mesmo tempo fez as contas e eram mais 2 pontos ou mais 3 pontos. Como não diz o Borges, diz aquilo naquele momento. Sim. Não escreve aquilo, não deixa aquilo no papel. E não é um Helmut Marko. O Helmut Marko, passado não sei quantos minutos, com a possibilidade de rever isso à imprensa. E dizer isso à imprensa, e há uma imprensa selecionada, que é a imprensa que lhe dá ouvido. É mais uma. É só mais uma, é isso, mas esta, mais uma vez, ganha uma dimensão que, infelizmente, o Dr. Marko tem de perceber, ou se calhar, felizmente, tem de perceber que não pode repetir mais vezes, porque isto um dia pode correr muito mal. Eu sei que as ameaças são muitas vezes do teclado, e nunca passarão do teclado. Mas a bola de neve das ameaças assusta-me. Mas só existir a ameaça no teclado já é mau. Não há aqui espera lá, isto é só no teclado. Isso não é bom. Um crime. Não é só por ser um crime, nem vou à parte jurídica. A pessoas que dar-se ao trabalho de escrever uma coisa dessas já é um disparate. Uma coisa que estás sentado num estádio de futebol, voltando ao exemplo do Nuno, e dizeres um disparate para o árbitro. Mas passou 2 segundos depois, acabou. Não estás a pensar numa pessoa, não estás sequer a imaginar que aquilo é uma pessoa de carne e osso. Normalmente estás a pensar na mãe da pessoa. É mais ou menos isso. Outra coisa é escreveres isso num teclado, mesmo para pessoas que tenham mais oxigênio do que cérebro. Caramba, há tanto espaço para dizer coisas boas, para que escrever coisas más faz-nos mal ao fígado. E aqui, depois, do ponto de vista orgânico, sabes que eu tinha... E eu quando digo é mais uma, não estou a tirar a gravidade da coisa. Não, já, de todo. Já devia não fazer parte disto, basicamente, porque é gravíssimo. Só que não é a primeira. E infelizmente, se calhar, não será a última. Eu tive uma cadeira na faculdade que se chamava Ética e Deontologia do Jornalismo e havia
o dilema da mãezinha. Saudoso professor que entretanto já não está entre nós, o Oscar Mascarenhas, que dizia: não faças aos outros aquilo que não gostavas que fizessem à tua mãezinha. Sim. Ou à tua filha, ou ao teu filho, sim, ou ao teu irmão. Portanto, acho, aí concordo em absoluto com vocês, embora mantenha também esse lado, que temos que olhar cada vez mais para isto como desporto e perceber que às vezes há coisas que se põem cá fora, e contra mim falo, porque trabalhamos num meio em que o imediatismo vive bastante do imediatismo, e ali, naquele momento, há alguém que está a melhorar o áudio de um rádio e que o solta logo cá para fora e que não corta aquela parte, pode ter havido esse lado. Era complicado naquela situação, era complicado. Agora, mas sabes que era se calhar muito mais fácil nenhum dos meios reproduzir as palavras do Helmut. Isso. Sim. Isso é que tem que ser se calhar mais julgado e avaliado. Sim. E analisado. É outro lado. Esses sim é que têm também responsabilidade. Mas a Red Bull, não faz sentido nenhum. A Red Bull paga a Servos TV. Sim, mas grave no meio de tudo isto é que aquilo que ficou da corrida do Antonelli foi isso, quando ele fez uma corrida extraordinária. Pois, e estamos mais uma. E estamos a investir o nosso tempo a falar deste caso. E o mocinho, que de facto teve ali um meio do campeonato meio estranho, não parecia o Antonelli, e de repente em 4 grandes prémios fez 3 vezes melhor do que o George Russell, que não é propriamente um rapaz qualquer, não é? Portanto, vamos lá valorizar isso e não tanto o facto, ele teve ali um deslize e deixou passar o Lando Norris. Não foi propositado, não deixou nada. E outra coisa, ele contribui decisivamente. E da mesma maneira que o Antonelli já pegou uma martelada no Max e fez perder pontos. Exato. E faz parte. E se acontecerem em Abu Dhabi, também faz parte. Exatamente. São corridas. Exatamente. E no final seja o Antonelli, seja o Max, seja quem for. Não, sim, eles estavam os dois na media panel a conversar e a rir-se um com o outro. Sim. Portanto, as pessoas fora dali é que descarregam ali algumas frustrações. Não falemos mais disso. O Antonelli, só para ir ao encontro do que o João dizia, contribui decisivamente para o segundo lugar no Campeonato de Construtores da Mercedes. Sim. Decisivamente. Sim. Não é apenas um figurante. Sim. E isso deixa-me contente. O Antonelli, falámos aqui no início do ano sobre os rookies e eu fico contente. Nesta parte final do campeonato não tem feito tantos pontos que o George Russell, mas nas últimas 4 corridas fez mais, e, para começar. Podemos voltar àquela história do bater, fez mais do dobro dos pontos do Lewis Hamilton. Sim. E este lugar que eu deixava de estar empatado à frente, porque tem melhores resultados do que Hamilton, para ficar atrás. Portanto, ele não queria isto. Isso que fique bem ponto assente. Mas acredito que em Abu Dhabi irá recuperar esse 7º lugar. Me parece. 7º? 6º. De campeonato de condutores? Pilotos, sim. Acho que é 6º. E o Tsunoda está lá para trás. Bom, falemos também sobre o restante do fim de semana. O Fernando Alonso lá conseguiu terminar nos pontos. O Leclerc também lá conseguiu terminar nos pontos num fim de semana. É um bocado dessa. Ambos. A lutar com os carros e vá lá. Ainda sacaram uns pontinhos, mas foi a ferros. E Lawson e Tsunoda também. Lawson e Tsunoda. Lawson parece que no próximo ano vai receber um novo companheiro da equipa, alegadamente. O Arvin Lin do lado dele, que há 5 anos, mais coisa menos coisa, olhou para o Lando Norris e dizia-lhe: espera por mim daqui a 5 anos. Parece que a profecia vai se concretizar. E o Adjar, que para mim continua a ser o melhor rookie do ano, teve azar. Porque senão também pontuava, não é? Sim, é verdade. Sim. Pensei que sim. Pontuava e não sei se não ficaria mesmo logo atrás do Lando Norris. Em condições pois, normais. Por isso teve azar. Quando falamos de quem pontuou, também acho que convém lembrar que ele estava a fazer uma boa ritmo na qualificação, uma excelente qualificação também, mais uma vez, e a mostrar que de facto vai para a Red Bull, não é? Tudo indica, não é? Sim. Vai-se queimar, não é? Pois. Não sei, é um ano novo, não é? Um ano zero. Exato, sim, estou a brincar, é só porque aquilo é eu sei, é uma cadeira elétrica. Pilotos, não é? Sim. Reparem, mas ali ao menos é assumido. Sem dúvida, mas imaginem que ele está bem frente ao companheiro de equipa. E o dar-se bem é conseguir andar ali a 1/10. Perto. Certo, andar perto. Isso era muito bem. Aquilo que o Sérgio fez. Isso era muito Tem um bem. cartão de visita que lhe serve para todo o sempre. Portanto, fazer aquilo que o Sérgio fez algumas vezes? Fazer ao longo de 24 corridas aquilo que o Sérgio fez para aí em 3, sim. Sim, eu diria que sim. Em 2023. Não, mas sabes, e agora estou a ser mauzinho porque eu acho que às vezes até é insultuoso para o Max quando se diz essas coisas de que o carro não é igual e aquela treta toda. Esse cartão de visita que ele espera ter, e eu espero que ele tenha, porque é um miúdo jovem, eu acho que fez um ano bom, surpreendentemente bom, considerando o que tinha feito nas outras categorias. Esse cartão de visita
é o mesmo que o Albon, o Gasly, o Kvyat, não é? O Pérez, o Lawson. Isso. Tentaram trazer e acho que nenhum deles ficou com esse cartão bem preenchido. É verdade. Bingo. No bingo fizeram só 4 números. Uns bingo. menos. Lawson fez para aí 2. Só fez 2 provas também. Sim. E porque é difícil, sabes? Pois é. É só por isso. É porque o outro é muito bom. E tem demonstrado ao longo do ano. Mas entrar num regulamento completamente diferente em que para o Max melhor. também vai ser tudo novo, pode aproveitar. Aí tudo bem, é o melhor momento, sim. Eu tenho uma dúvida. Será preferível ter um bom carro ou a Red Bull dar um passo atrás em termos de competitividade? É mais fácil para o Adjar? A frustração, eu também acho que é com um bom carro. Não sei, eles são pilotos os dois, mas eu diria sempre um melhor carro. Exatamente. Sempre. A frustração se calhar seria maior com um carro menos bom. Tu disseste um bom carro, não disseste um carro que ganha. Não, eu disse um bom carro. É porque é diferente. Eles podem ter um carro que ganha com o Verstappen, mas ter um mau carro. Sim. Podem ter um bom carro. Exatamente. Eu acho que qualquer piloto é melhor ter um bom carro. Porque aí há uma base, há um denominador que está preenchido. A partir daí vai por estar mais boatos que andem no paddock, por mais que se diga isto ou aquilo, ninguém sabe. Nem em Barcelona se irá saber. E se calhar nem no Bahrein, no 1 e no 2, e se calhar nem no primeiro grande prémio na Austrália se saberá com certeza aquilo que serão os carros de 2026 em termos de competitividade. Mas a questão era mesmo essa. O mau carro vai frustrá-lo ainda mais se, para além disso, levar umas décimas fortes do companheiro de equipa. A questão é que com o mau carro o Max é capaz de fazer um ou outro milagre e se calhar quem lá chegar não vai conseguir fazer. Como faz, por exemplo, o Alonso. Sim. O Alonso faz milagres com um carro menos competitivo, outros pilotos não o conseguem fazer. Aquilo que nós Exatamente. É verdade. Aquilo que nós estamos a falar é a dupla da Red Bull para 2026 passar a ser Max Verstappen e Isaac Adjar, a dupla da Racing Bulls passar a ser entre Liam Lawson e Arvin Lindblad. Não é oficial, pelo menos a hora que estamos a gravar esta edição do Dazn F1 de Brief, o que quer dizer mas que tudo indica que sim. E que o Yuki Tsunoda vai trabalhar com a Aston Martin. Não diz também nada. pode ser, se calhar, não sei muito dessa equipa. Não, porque o Nuno agora eu sabe da equipa da F1 Academy. Isso. Não, também não vamos. É lá. É só uma parte. É o que diz o comunicado. Eu estou a reproduzir o que diz o comunicado. Não. O comunicado fala da academia. E na academia contratou-se uma piloto que é promissora e que não é só para a Fórmula 1 Academy, porque é promissora como piloto. Ok. Fala-se da academia de pilotos da Aston Martin, onde está, por exemplo, o Mari Boia, que entretanto já foi confirmado, vai fazer a Fórmula 2 com a Prema, e da qual o Nuno Pinto é o responsável, e por isso é que também estamos a falar sobre esse tópico. E um belíssimo piloto, diga-se em bom da verdade. O Boia. Obrigado, João. Está a falar de mim, pá. O Nuno Pinto é, sobretudo em 3 rodas, é fantástico. Exato. Vá. Querem falar um bocadinho e não só. Querem falar um bocadinho Viu da Ferrari? fazer excelentes corridas de Fórmula BMW por falar dos circuitos. Adiamo. Olha, este que aqui está é capaz de ter melhor do que está. Eu, por acaso, da Ferrari, agora vou fazer João Carlos Costa. E vou aproveitar uma coisa que ele disse para o citar. Já chega de bater no ceguinho. Não sei, quer dizer, há muito mais para dizer. Tivemos a malhar na Ferrari ontem no fim da corrida. Vamos ser honestos, não tivemos a malhar. Tivemos a dizer a verdade sobre aquilo que é o estado atual da Ferrari durante um quarto de hora. Não há muito mais para dizer. Como diria um famoso comentador da praça da Fórmula 1, portanto, tivemos sobre a Ferrari, Piastro à Ferrari, não é? Sobre a Ferrari, tudo dito. Sim, citamos o outro lado da mesa. Não sei, digam o que entenderem, eu não tenho muito mais a dizer. Já fui acusado de não gostar da Ferrari. Eu não ouvi sobre a Ferrari o quê? Não se percebeu. Houve aqui uma altura que acho que foi uma madrugada qualquer de Las Vegas, estavam a falar de não sei de quem. Sobre o Tsunoda. Sobre o Tsunoda está tudo dito. E entretanto, quando não há nada para dizer, está tudo dito. Está tudo dito. Está tudo dito. Não, pá, eu digo alguém imaginava vermos a Ferrari na penúltima corrida do ano a ter uma performance deste... Não. A ser o 8º carro do pelotão. Que foi isso que nós estivemos a falar na análise ao Grande Prémio. No pós-corrida. Não, isso de todo. Dramático. Estão perdidos. Dramático. O Hamilton já parece que nem quer continuar. Está desesperado. O Leclerc cabisbaixo. E a lutar com o carro como nunca. Aquilo não tinha nada bom aspecto neste fim de semana. Foi mesmo dramático. E é... Não sei, para mim é preocupante como espectador.
para a Ferrari. Espero que eles tenham noção de que isto se calhar vale a pena, porque estão a meter as fichas todas em 26, porque vêm em picado, não é? De um carro que começou o ano passado e há 2 anos, né, a andar muito bem, e tem só andado para trás. E depois pensar que tem o que eles disseram, ou chegou-se a dizer, a melhor dupla de pilotos de sempre. Fazem um investimento de 100 milhões numa super estrela e acabam na penúltima corrida do ano a ficar de fora na Q1 e penúltimo numa e não sei, acho que 17º na outra. Não, no anterior foi o último mesmo. Nunca tinha acontecido. Não é? Sim. Pois não foi porque houve quem partisse das boxes. Sim. Mas sim, é preocupante, não é? É muito preocupante. Eu imagino como é que estarão as coisas por Maranello e por toda a Itália e a imprensa italiana, e acho que se na McLaren tem que ser pedidas algumas explicações, na Ferrari então... Sabes o que é o... A Ferrari existir uma McLaren neste Como é que se mede, acho eu, o dramático que está a situação da Ferrari? Hoje na imprensa italiana era o silêncio. Isso é quando se atinge mesmo lá o degrau de baixo, é quando a imprensa italiana entra no silêncio. Porque é o equivalente a... lá está, não vale a pena bater mais no ceguinho. Mas é que é mesmo, ou seja, é tudo o que vocês disseram, tudo o que eu não disse, ou seja, as explicações têm que ser pedidas, mas neste momento eu já acho que estão num fundo tão grande do poço que já não vai lá só com uma análise para perceber o que é que se passou. E esta queda nos 3 últimos grandes prémios foi anormal. Sim, e portanto 2026 tem que ser um ano tão bom que tem que compensar tudo isto. Sim. É o equivalente ao ananás na pizza, ou é o equivalente também a partir o linguine, partir a massa, a partir a massa, o linguine, o espaguete. Eu vi uma escandalosa que era, comparavam a performance deste fim de semana, só era comparável à do Badoer, que entrou como substituto e que teve 2 ou 3 corridas dramáticas, mas se estamos a pensar que estamos a esse nível, não é? Em todos os pilotos e toda a história da Ferrari, é dramático. Dramático, não me lembro de outro adjetivo. Não, mas... no ano do Badoer, que é 2009, que é um ano mau para a Ferrari, ganha uma corrida, apesar de tudo. O Raikkonen ganha Spa. Sim. Com a história do motor elétrico, do ERS, impediu o Fisichella de ganhar pela primeira vez no Aston Martin, desculpa, no Force India. Mas a verdade é ganhar uma corrida e houve pódios este ano. Sim, o Leclerc fez pódios, mas a equipa está, se fosse um eletrocardiograma, estava a cair, não é? Neste momento já estavas com a máquina ligada a montanha russa, e já houve momentos em que a montanha russa teve aqueles picos extraordinários que dão grande emoção. Agora parece que andam só na fase de aceleração, já vão sair a viagem acabou. Também fruto da competitividade do segundo pelotão. E nota-se. Também vão ser competitivo e aquilo que nós falámos, as qualificações estão muito compactadas, perto, ou seja, o P1 do P20 na Q1 não chega a um segundo, 8 décimos às vezes, ou 7 mesmo, portanto, e isso não dá muita margem para quem não anda assim tão bem. Não, tu e o Henrique nesse aspecto têm uma maneira de observar as coisas completamente diferente, com um olho muito mais clínico, mas aquele peão do Leclerc na qualificação é um peão de um piloto que vai a 120%, que acha que tem de ser, vai o próprio disse isso, o próprio admitiu isso. É um McRae naqueles momentos de loucura do McRae, não é? E quantos já não tinha tido durante a sessão? Sim, exato. Era notório, e aquilo ali é um momento já de desespero do tudo ou nada, tipo, bota para lá e pode ser que isto agarre, mas não estava minimamente, e pelos vistos o Hamilton não consegue sequer ter o nível de confiança para entrar nesse risco. E o Leclerc teve muita sorte, também devia ter lá ficado, com aquela chicotada, aquela velocidade onde foi, teve uma sorte descomunal, mas demonstra... Eu acho que passaram aqui o fim de semana, no Qatar, completamente perdidos. Aquilo nada funcionou. E ter feito uns pontinhos é quase um milagre e uma grande demonstração do Leclerc em termos de piloto. Eu acho que a diferença do Leclerc e do Hamilton é que o Hamilton já não está para arriscar. E vou pôr aqui a vida entre aspas, porque a verdade é que às vezes há o risco de vida, porque vai-se muito depressa, apesar destes carros serem ultra seguros e a FIA ter feito um trabalho espetacular em termos de segurança, os circuitos estarem mais que testados e pensados e estatisticamente comprovados que está tudo dentro daquilo que deve ser. O Leclerc parece que diz,
olha, o sensor ou o switch do perigo de vida, olha, vou desligá-lo e vou-me atirar lá para dentro. Foi o que ele fez. É uma fase diferente. Mas é uma pista que felizmente tinha escapatórias. Se tivesse muros, Não. aquilo... E se o Hamilton não o faz, é um sinal de inteligência, não é? Neste momento, Certo. andarem ali a arriscar a vida com um charuto daqueles para depois sacar um pontinho ou nada, epá, também, eu se fosse o Hamilton, fazia o mesmo, não é? E por isso é que vês aquelas declarações como ele tem feito e a postura que tem tido é de quem está a pensar que cometeu um erro. É isso que parece agora. E não tem soluções, nem tem... Parece não ter esperança que exista solução. É para este ano já, claramente, mas vejo alguma preocupação até para o futuro. Sim. E o futuro traz-nos Abu Dhabi, Nuno Pinto, João Carlos Costa, Henrique Chaves, João Manuel. Muito obrigado pela vossa companhia nesta mais de hora de conversa e de análise a este grande prémio do Qatar, 23ª ronda do Mundial de Fórmula 1. Recordar que 3 pilotos estão na luta pelo título mundial de pilotos. Os 3 em Abu Dhabi matematicamente podem ser campeões. 12 pontos de vantagem de Lando Norris para Max Verstappen, 16 pontos de vantagem tem Lando Norris para Oscar Piastri. Um abraço, até quinta-feira. DAZN.